Olá, amigos, salve Maria. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. A ideia é que nós reajamos aos comentários de vocês. Sim, a campanha do Espiritismo nós temos aproveitado para abrir uma janela de forma a falar o máximo possível do tema. Então, quem tem acompanhado os últimos vídeos sabe que nós já fizemos vídeos sobre Chico Xavier, Allan Kardec, João de Deus, né, e vários outros. E esses vídeos têm tido comentários bastante interessantes por parte de vocês. E é isso que eu quero colocar aqui. Sempre lemos o que vocês colocam, eu paro para ler e ter esse feedback de vocês, né? Então, para a gente é muito importante. E os comentários sobre a campanha do Espiritismo estão particularmente interessantes e nós vamos então comentar alguns, priorizando aqueles que estão se tornando membros, né, em nosso canal do YouTube. Mas vamos lá então. Então vejam que os comentários eles vão variar bastante. O primeiro da Zélia: eu acho que esta seita é nula para mim. Pelo que já li, ela começou com alguém fazendo medo para outra em um casarão. Por aí vimos que estas pessoas não são normais. Outra coisa, a Bíblia proíbe em Deuteronômio comunicar com os espíritos. Então é isso, Zélia, você tem razão, o espiritismo moderno, ele começa com as chamadas Irmãs Fox, em 1848, eram duas meninas jovens, e que elas começam a simular comunicação com espíritos a partir de sons, né? Então a família Fox se muda para uma casa que tem fama de ser mal assombrada e elas começam a tripudiar da mãe delas, né? Fazer de conta que estavam se comunicando com o espírito. E aí essas brincadeiras delas, né, com sons, elas batiam em madeira e depois começavam a pensar em formas de fazer de conta que isso era uma comunicação com espíritos. Depois uma terceira irmã delas, mais velha, percebe que aquilo poderia gerar muito dinheiro e começa a então montar um circo sobre essas coisas. E aí, 30, 40 anos depois somente, é que essas irmãs vão vir a público para dizer que tudo era farsa, vão reproduzir as farsas para a plateia, e depois as duas vão ter uma morte bastante lamentável, com problemas de alcoolismo e etc. Né? Então vejam que o espiritismo ele já começa com uma farsa. É o que nós podemos ver um pouco descrito nesse vídeo aqui. Você já imaginou duas meninas conversando com espíritos? Em 1848, as irmãs Fox, de Nova York, chocaram a América com uma história extraordinária. Tudo começou quando elas ouviram batidas misteriosas nas paredes de... Na verdade, né, como nós sabemos hoje, não tem nada de ouviram batidas misteriosas. Elas é que provocavam as batidas. Mas não eram apenas ruídos aleatórios. As meninas afirmavam que era um espírito se comunicando através de códigos. Então, como eu disse, aí é a ideia da alegação delas, conforme a farsa foi atraindo o público e elas resolveram manter aquilo por pressão da irmã mais velha. A notícia se espalhou como fogo. Logo, Catherine e Margaret Fox tornaram-se sensação nacional, viajando pelos Estados Unidos realizando sessões mediúnicas para plateias impressionadas. O fenômeno deu origem ao espiritismo moderno como conhecemos. Mas, em 1888, 40 anos depois, veio a reviravolta. Margaret Fox confessou publicamente que tudo não passava de um truque. As batidas eram produzidas estalando os dedos dos pés contra o chão de madeira. Real ou farsa? Até hoje, o mistério das irmãs Fox intriga historiadores. Bom, não intriga mais ninguém de boa vontade, né? Então, nós sabemos claramente que isso é uma farsa. Essa história ela é contada nos livros que estão na nossa campanha aqui do Erros do Espiritismo por 44% off por tempo limitado. É só vocês lerem com as devidas referências bibliográficas. Mas então a Zélia ela tem razão, né? Vamos para o segundo. Teve um caso na minha família. Minha tia incentivou meu pai a levar o meu irmão surdo a este farsante. Então a Rô Silva está dizendo aqui que o pai dela levou o irmão dela surdo a um médium. E aí ela vai dizer então
qual foi a experiência com esse médium, né? Nós não éramos católicos, mas também não éramos espíritas e nem nada. E o que me recordo, mesmo sendo pequena, foi da expectativa que ficamos de que meu irmão poderia voltar para casa escutando, o que obviamente não ocorreu. E isso fez um mal enorme ao meu irmão, que era apenas uma criança com surdez profunda e enorme desejo de ser uma criança como todas as outras. Dava para ver a frustração no rosto do meu falecido pai também. Então é lamentável que muitos médiuns espíritas recorram a essas pretensas cirurgias espirituais que nós sabemos que, na maioria dos casos, não cura nada. Por quê? Porque são técnicas fraudulentas. Então é óbvio que em cada técnica mentirosa protestante, você sempre vai ter que deixar uma explicação residual para a influência demoníaca, porque isso também ocorre, né? Nós vamos comentar mais para frente. Então, o terceiro comentário, agora sobre psicografia da Maristela. Uma vez recebi uma psicografia que não falava nada com nada, desse jeito aí mesmo. Quando a psicografia não fala nada com nada, é o que nós chamamos de uma leitura fria, ou seja, o próprio médium que está psicografando, ele não tem informação nenhuma daquela pessoa que morreu, então ela recorre a generalidades, né? Em um dos vídeos passados, nós mostramos o Chico Xavier aplicando essa técnica em rede nacional. Então ele faz uma carta psicografada, quando ele começa a ler, parece coisa de doido de pedra. Não diz nada com nada, e aí ele atribui lá na assinatura o nome de um pseudo-morto lá, Chico alguma coisa, se eu não me engano. Então, realmente, nesse caso aqui da Maristela, o que houve foi uma carta psicografada no qual o médium não tinha como saber informações a priori. Aqui, outra agora da Cila Mello. Fui espírita por quase 5 anos. Antes de ser espírita, achava ao máximo esses contatos. Até que fui em um centro espírita, que faziam contatos com entes queridos que já se foram. Isso é muito normal, tá, pessoal? Ainda hoje, você consegue ver, se você jogar no YouTube, várias pessoas pseudo-psicografando cartas que nem o Chico Xavier fazia. Eles colocam a mão nos olhos, né? E vão lá escrevendo igualzinho. Repetem as traquenagens do Chico Xavier. Fui receber uma mensagem do meu pai, entre aspas. Quanta decepção. Meu pai me chamava de nega. Cadê meu apelido na carta? Ele não me chamava de filha. Era muita formalidade. Então vejam que impressionante, né? Então o pai da Sila, enquanto vivo, sempre a chamava de nega. E aí quando ele morre, ele passa a chamar de forma genérica filha. Por quê? O médium não sabia a forma como o pai tratava a Sila. Na tal carta era filha querida, não acreditei. Anos depois fui com uma amiga num centro espírita que tinha um determinado dia de semana que recebiam comunicação do além e com cartas para quem desse o nome. Novamente a mesma coisa, nenhum detalhe, nada. Porém me tornei espírita anos depois. Então, vejamos aqui, de novo, é aquela ideia de a Sila, ela foi uma segunda vez ao centro espírita e, de novo, a técnica de leitura fria. Porém, me tornei espírita anos depois. Iria ter uma sessão para quem quisesse mensagem de entes queridos. Lá fui eu novamente, a terceira vez, Sila. Sila persistiu aí no espiritismo. A mesma coisa. Filha querida, não chore, estude, se aprofunde nos estudos do espiritismo. Ela coloca o riso aqui. Não acreditei novamente. E tudo que eu tinha conversado ali antes de iniciar a tal sessão foi escrito. Af, que vergonha alheia. Com isso, meu encantamento foi diminuindo. Graças a Deus, hoje retornei à Santa Igreja Católica, de onde nunca deveria ter saído, salve Maria. Então, parabéns, Sila, por ter voltado à Santa Igreja Católica. E reparem que o exemplo dela é muito bom, porque mostra claramente o processo de obtenção de informações privilegiadas por parte dos médiums, que hoje fica ainda mais fácil com redes sociais, né? Então, a terceira ou quarta carta que a Sila teve acesso foi de novo com uma série de generalidades,
mais uma ou outra especificidade de coisas que ela tinha dito ali, né, no centro espírita. Então a Sila, que estava esperta, percebeu logo a traquinagem. Mas normalmente, muitas pessoas que vão a esses centros espíritas, elas chegam bastante abaladas e acabam acreditando. É algo lamentável a forma como os espíritas manipulam esses sentimentos de pessoas que sofrem, né? Então aqui está um comentário de um membro no YouTube, né? Porque os nossos membros têm esse brasãozinho aqui do lado do comentário, que está azulzinho. E aí, conforme o tempo for ficando mais tempo como membro do CDB, esse brasãozinho aqui vai mudar de cor, tá? Então é como se fosse uma coisa meio bronze, prata e ouro. Então, obrigado aqui ao Henrique Ian Lages, né? Então vamos ver o que ele diz aqui. Aqui vão alguns fatos curiosos. O espiritismo está fundado sob uma metodologia pseudocientífica. A psicografia nunca foi demonstrada quando submetida a um estudo científico controlado. Nenhum médium nunca conseguiu psicografar uma mensagem que ele não pudesse saber no momento da psicografia, o que estamos dizendo. Isso poderia facilmente ser feito se a psicografia fosse real. Bastaria trancar um médium num quarto e colocar um papel escrito, alguma coisa aleatória em outro quarto ao lado, sob condições controladas. Se o médium pudesse psicografar isso, já que ele pode se contatar com espíritos, ficaria sem provada a psicografia. É algo muito simples, né? Então aqui o que o Henrique Ian Lages está dizendo é: coloca uma pessoa para escrever a carta de um lado da sala, o espírito vai poder enxergar essa carta e vai comunicar para o médium. Óbvio que nunca fizeram isso. Aparentemente, a psicografia não funciona quando testada cientificamente, realmente. Todas as psicografias são reproduções inconscientes daquilo que já estava no intelecto dos médiums. Isso pode ser constatado em vários experimentos envolvendo a psicografia, razão pela qual hoje ela é considerada uma pseudociência. Supostamente, o espiritismo é uma revelação dos espíritos elevados. Por que então que esses espíritos eram racistas? O que explica o racismo escancarado nas obras de Kardec e os erros científicos? Kardec fala de vida em outros planetas do Sistema Solar, que são materialmente impossíveis de haver, como em Júpiter. Então nós mostramos também isso em vídeo passado, né? E de acordo com uma das edições da revista dos Espíritos de Allan Kardec, Mozart estaria vivendo em Júpiter. Nós até mostramos um desenho psicografado de como seria a casa de Mozart em Júpiter. Então essas coisas são realmente lamentáveis, né? Ele comete erros astronômicos basilares. Isso tudo porque na época em que ele escreveu, a ciência astrofísica ainda era débil. Não havia muitos avanços na área. Como a mediunidade é fraudulenta e estritamente dos médiums, esses erros da ciência da época se reproduziam na obra do espiritismo. Inclusive, os supostos espíritos elevados cometem diversos outros erros sobre a física, que refletem a limitação da ciência da época. Erros, como dizer que há um éter luminoso, coisa que foi refutada posteriormente pela física moderna. Então, obrigado aqui, Henrique, por ser nosso membro aqui e pela mensagem nos comentários. Concordo 100%, né? Então, por ser algo, na maior parte das vezes, da cabeça do médium, ele tende a reproduzir os preconceitos da época. Então, na época do Kardec, várias nações, principalmente nações não latinas, sofriam muito com essas ideias de racismo, de que existem raças superiores, inferiores, etc. E o Kardec incorpora todos esses preconceitos no seu sistema, né? E várias ideias da época também. Muitas pessoas na época acreditavam que o sistema solar seria habitado, então ele vai e coloca isso nos escritos. Vamos lá, outro. Marcos Rádios. Isto é verdade, eu vivi 4 anos na Espanha, estou 3 anos na Itália. E ninguém sabe quem é Allan Kardec. Então, nós já mostramos que o espiritismo, hoje, ele só existe no Brasil. Todo o resto do mundo desenvolvido sabe que isso é uma fraude completa, uma palhaçada gigantesca, e só no Brasil isso colou. No passado ainda existia nos Estados Unidos, então nós vimos ali no início do vídeo o caso das irmãs Fox, ela nasce ali o espiritismo moderno, de lá o espiritismo moderno migra para a Europa e encontra acolhida na França.
Então, Allan Kardec, ele vai tomar conhecimento desses truques espíritas, ele acreditou em todos eles e vai, então, tentar dar um respaldo filosófico e religioso, vai tentar ser o papa do espiritismo moderno. É por isso que ele começa a escrever livros para codificar todas aquelas falcatruas, que ele acreditava em todas, né? Mas então, fora dessas três nações, França, Estados Unidos e Brasil, porque o Brasil, então, no início do século XX, ele incorporava bastante das ideias da França. Então, se hoje tudo que é produzido nos Estados Unidos o Brasil acaba comprando, na primeira metade do século XX, as ideias não vinham dos Estados Unidos, elas vinham da França. E como o espiritismo pegou com Allan Kardec, ele acabou vindo ao Brasil. Então, morreu no resto do mundo e a nossa campanha, com série de vídeos e de livros que estão disponíveis no QR Code, por tempo limitado, visa ajudar a refutar o espiritismo também no Brasil, né? Porque, infelizmente, aqui ainda é bastante forte. E um último comentário, Bruno Martins: muito charlatanismo, mas muita ação demoníaca também. Kyrie eleison. Realmente, então, como nós dissemos, nós sempre precisamos deixar uma explicação residual para influências demoníacas. E dos 4 livros que nós publicamos nessa campanha aqui, que vamos entregar em tempo recorde para vocês, um deles se dedica especialmente para tratar disso, que é O Mundo Invisível, do grande cardeal Alex-Henri Lépicier. Então, o que o cardeal vai mostrar? Ele vai mostrar justamente como é o mundo invisível. Ou seja, o que acontece com a gente quando nós morremos, aquelas pessoas que forem para o céu, né? O que acontece com elas e por que é impossível haver essa comunicação tão frequente entre pessoas que morreram e médiums. Então ele vai explicar, olha, o homem, a partir de uma perspectiva de filosofia tomista, e vai colocar isso para o grande público. Ele vai dizer, olha, a forma própria de conhecimento do ser humano começa pelos sentidos externos, certo? Então os próprios filósofos gregos já sabiam disso, né? Em especial Aristóteles. Então você começa o conhecimento como? Com os 5 sentidos externos, a ideia do tato, da visão, né? Da audição, do paladar. E aí você vai aprendendo a essência das coisas, vai formando imagens, etc, etc. E vai conservando uma certa memória material e também uma memória intelectual. Quando o homem morre, ele perde toda essa capacidade que ele tem de comunicação com o mundo material. Então, no céu, o que nós vamos ter é o que? A visão beatífica. E o que o homem conhece das coisas desse mundo aqui não é porque o Espírito está aqui do nosso lado olhando o que a gente está fazendo ou não. Ele conhece as coisas em Deus. Deus revela para ele, certo? E não é assim com os demônios. Os demônios são seres puramente espirituais, como os anjos. Eles olham a realidade e intuem rapidamente. Elas não precisam do corpo para conhecer o que se passa aqui. Então, aquilo que é fechado aos homens que estão no céu e também no inferno não é a ação demoníaca, certo? Então, os demônios, sim, podem fazer parte desses fenômenos que os espíritas alegam acontecer. Mas, como todos os autores da nossa campanha mostram, a maioria esmagadora dos casos é fraude, certo? O que nós estamos vendo aqui é fraude pura e simples. O demônio não precisa de muito mais do que isso. Basta ali, às vezes, até sugerir que o médium faça essas coisas. Mas ele não precisa de uma atuação mais profunda, certo? Embora possa acontecer, porque está, por exemplo, no espectro das possibilidades de um demônio que ele possa mover matéria. Por exemplo, pegar um quadro que está de um lado da sala e jogar do outro. Pegar uma mesa e revirar. Tudo isso um demônio pode fazer. Então, pessoal, não sei se vocês gostaram dessa ideia de comentário e se vocês
gostaram, comentem aqui todas as impressões que vocês tiveram sobre esse vídeo, sobre a campanha do Espiritismo. Se vocês acham que eu devo fazer novos vídeos nesse formato, comentando comentários de vocês, porque aí, além de ler, eu vou poder fazer vídeos específicos reagindo aos principais comentários desses, né? E aí, se vocês acharem que vale a pena novos vídeos nesse formato, eu vou priorizar aqueles que são membros no YouTube com qualquer valor, tá? Porque isso nos ajuda muito. Tanto membros no YouTube, quanto mais ainda aqueles que são membros em membros.centrodonbosco.org. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Rezem para que a gente consiga levar essa campanha contra o espiritismo até o final a bom termo, sem maiores perseguições, e que viva Cristo Rei!